Olá! Até onde sabemos, Hitler não teve filhos, não é? Mas é certo que ele teve irmãos e meio-irmãos, entre homens e mulheres, além de sobrinhos e sobrinhas, com os quais não teve muita convivência na Segunda Guerra, com exceção de seus sobrinhos. Quem são? E como estão os familiares do Führer alemão? A história começa com um guarda-alfandegário, de nome Alois Hitler, que estava sempre de mudança na Áustria, devido ao próprio trabalho. Quando foi promovido ao cargo de inspetor, o senhor Alois mudou-se e pôde se estabilizar em Braunau am Inn, no norte da Áustria. Bom, o nome é mais ou menos isso, viu? A 60 quilômetros de Salzburgo. A vida profissional de Alois seguiu um caminho convencional, mas a sua vida pessoal foi uma série de escândalos em relação a mulheres e filhos. O primeiro relacionamento sério foi com Anna Glacio, com quem se casou em 1873, por puro interesse financeiro. Anna era filha de oficial rica e já na casa dos 50 anos, por aí. E já sofria de uma doença quando se casou com Alois, que a incapacitou logo depois. Em 1876, Alois contratou Clara Posel, uma sobrinha neta dele, como ajudante doméstica. Ela tinha 16 anos na época. Pouco depois, ainda casado com Ana, ele começou um romance com Franziska Metzelberger, uma jovem de 19 anos que trabalhava numa pousada em Braunau am Inn, onde ele morava no último andar. Ana, doente, não suportava mais as fugas do marido e, em 1880, pediu a separação. Franziska, então, tornou-se oficialmente a companheira de Alois. Mas digamos assim, eles não podiam se casar de acordo com a lei da Igreja Católica. O divórcio era proibido. Enquanto isso, Franziska exigiu que Clara fosse demitida e Alois precisou mandar sua prima embora. Em 1882, Franziska deu à luz o primeiro filho deles, que pôde usar somente o sobrenome da mãe, Metzelberger, pois não eram casados. O nome do garoto era Alois, o mesmo do pai, mas se tornaria Alois Hitler Jr., somente um tempo depois, com a morte de Ana. Agora, aos olhos da igreja, o casal poderia levar uma vida de casados e não de amantes. Quando se casaram, Franziska já estava esperando o segundo filho do casal. Na verdade, uma filha, uma menina, Angela. Ela nasceu em 1883 em Viena. Bom, pouco depois de dar à luz, Franziska também adoeceu seriamente. Aos 23 anos apenas, Franny, como era chamada, adquiriu um grave problema pulmonar que acabou paralisando suas funções motoras e cognitivas. Ela foi levada para Ranshofen, uma vila próxima a Braunau, onde faleceu meses depois. Assim, Alois chamou sua prima Clara de volta para morar com ele. De fato, a morte de Franziska não abalou muito. Os historiadores não afirmam se Clara já estava grávida ou se teria ficado grávida logo depois de se mudar, pois mal chegou e logo estava dando à luz o seu primeiro filho, Gustav. Um ano depois, em setembro de 1886, nasceu uma menina de nome Ida. Em 1887, foi a vez de Otto chegar ao mundo, mas não ficou muito tempo, falecendo poucas horas depois do seu nascimento. O casal não teve um ano feliz, uma vez que também em 1887, Gustav, que tinha apenas 2 anos de idade, faleceu devido a complicações da difteria. Isso. Bom, Ida, sua irmã, teve o mesmo fim no ano seguinte, também com 2 anos de idade. Clara já estava perdendo os ânimos, pois dos 3 filhos gerados, nenhum conseguiu sobreviver. Apenas Alois ainda tinha os filhos do casamento anterior, Alois Júnior e Angela. Porém,
No mês de abril de 1889, ela deu à luz aquele que se tornaria inimigo do mundo, Adolf. O garoto nasceu bastante debilitado e não tinha uma saúde muito boa. Além disso, Aloís nunca foi dado à educação familiar ou aos bons costumes. Em casa, era ríspido e, às vezes, agia violentamente contra os filhos ou a esposa. Ele era 23 anos mais velho que Clara, enquanto o filho mais velho estava com 10. Angela com 9 e Adolf, o mais novo, com apenas 3. Nessa época, 1892, o casal mudou-se para Passau, na região da Baviera, Alemanha. Lá, Clara deu à luz outra criança, que foi batizada como Edmund. Nesse meio tempo, Aloís foi transferido novamente, desta vez para Linz, na Áustria. A esposa e as crianças precisaram ficar por um tempo em Passau. Depois de anos como funcionário público, em 1895, Aloís comprou terras perto de Linz, cerca de 9 acres. Levou toda a família para a nova casa e um novo sonho, mas ele não se adaptou à vida de lavrador. Aloís se arrependeu de comprar os 36 mil metros quadrados, que lhe deram mais trabalho do que imaginava. Ele quis se livrar da terra, mas ela ficou abandonada e desvalorizada. Em vez de realizar o sonho da aposentadoria, o sítio foi uma fonte de prejuízo financeiro. Enquanto isso, a família não parava de crescer. Em 21 de janeiro de 1896, nasceu Paula, a última filha de Clara e Aloís. Sem um emprego para se ocupar, Aloís passou a ficar mais tempo com a família. Ele tinha 5 filhos, desde um bebê até um adolescente de 14 anos, e se irritava com a rotina. Vivia gritando com as crianças e frequentava a taverna local, onde passou a beber sem moderação. Aloís e seu filho mais velho, Aloís Júnior, entraram em conflito. Aloís Júnior saiu de casa definitivamente, e o pai jurou que nunca lhe daria mais do que a lei exigia de herança. Edmundo, caçula dos meninos, morreu de sarampo em 2 de fevereiro de 1900. Bom, se houvesse alguma herança, ela seria de quem? Adolf. Aloís queria que o filho seguisse seus passos e buscasse uma carreira como funcionário público. Adolf, porém, se sentia tão distante do pai que rejeitava tudo o que ele queria. O pai exaltava a carreira de funcionário público, enquanto Adolf a desprezava como uma vida sem sentido. Aloís tentou intimidar o filho a obedecer-lhe, mas Adolf resistiu a tudo que o pai desejava. Aloís queria que ele fosse um funcionário público pragmático, laico, apolítico, sensato, realista e estável. Adolf se tornou um boêmio, sonhador, idealista e, às vezes, delirante, que esperava ser padre e, depois, artista. No dia 3 de janeiro de 1903, como de costume, Aloís foi a um bar, onde tinha o hábito de tomar vinho todas as manhãs. Logo depois que chegou, ainda no primeiro copo, ele simplesmente caiu da cadeira, já inerte no chão. Foi levado a um cômodo anexo ao bar e, assim que o médico chegou, Aloís já estava morto, aos 65 anos de idade. A viúva Clara passou a receber uma pensão mediana após a morte do marido. Católica fervorosa, costumava frequentar a igreja na companhia dos filhos, até descobrir um caroço em um dos seios, em 1906. O maior problema é que inicialmente ela o ignorou. Quando se deu conta da gravidade, as dores já tomavam conta. Foi diagnosticado câncer e mesmo fazendo a mastectomia, que é a retirada do seio, descobriram que a metástase, ou seja, a divisão das células cancerígenas, já estavam acontecendo. Clara morreu em dezembro de 1907, deixando órfãos Adolf e Paula, sua irmã mais nova. Paula sempre teve o apoio do seu irmão mais velho, mesmo durante o tempo de Führer da Alemanha, até sua morte em 1945. Porém,
Eles ficaram muito tempo afastados. E, nesse tempo, Adolf enviava parte da pensão deixada pela mãe para que ela pudesse ser cuidada. Eles foram se reencontrar na década de 20 e, a partir de então, passou a se encontrar com o irmão anualmente. Trabalhou também no Hospital Militar Alemão e foi presa pelos aliados em 1945, sendo libertada no ano seguinte. Em Viena, chegou a trabalhar em uma loja de artes, mas mudou-se em seguida para o interior da Alemanha, onde ficou isolada até morrer em 1960. Paula nunca se casou nem teve filhos. E quanto a Angela e Alois Júnior, os meio-irmãos mais velhos de Hitler? Alois conheceu uma irlandesa chamada Bridget Dowling e se casou com ela em Londres em 1910. Eles tiveram um filho, William Patrick Hitler, e viveram em Liverpool até 1914, quando Alois voltou para a Alemanha e se casou novamente com Hedwig Heidemann. Alois foi acusado de bigamia, mas foi absolvido com a ajuda de Brigitte. William Patrick visitou Alois e sua nova família na Alemanha várias vezes. Alois abriu um restaurante em Berlim que era frequentado pelos nazistas. Ele foi preso pelos britânicos após a guerra, mas foi solto por não ter envolvimento com o regime de Adolf Hitler. Heinz Hitler, o filho de Alois com Hedwig, morreu em um campo de prisioneiros soviético em 1942. Já Alois faleceu de causas naturais em 1956. Angela, a meia-irmã mais velha, casou-se com Leo Haubal em 1903 e teve 3 filhos, Leo Júnior, Geli e Elfriede. Ela se mudou para Viena após a Primeira Guerra Mundial e trabalhou como gerente de uma pensão para estudantes judeus, onde defendeu os pensionistas de ataques antissemitas. Ela reatou o contato com o seu meio-irmão em 1919 e em 1928 ela e Geli se mudaram para a casa de Hitler em Obersalzberg, onde se tornou governanta e administradora. Devido a um desentendimento com Adolf, por causa de sua relação com Eva Braun, Angela deixou a residência em 1936, para então se casar com Martin Hamschitz, um oficial do governo. Ela morreu em 1949 em Hanover. Angela esteve perto do seu meio-irmão por alguns períodos, mas também se afastou dele por outros. Ela era a única dos seus irmãos mencionados em Mein Kampf e era considerada uma das pessoas mais próximas de Hitler. No entanto, ela também discordava dele em alguns aspectos, como sua política antissemita e sua escolha de parceira. Angela tentou manter contato com ele durante a guerra, mas ele a ignorou. Seu filho, Leo Haubal Jr., por outro lado, serviu na Luftwaffe durante a Segunda Guerra Mundial e se parecia com Hitler, às vezes servindo como seu dublê. Ele foi ferido e capturado na Batalha de Stalingrado em 1943. E Hitler tentou trocá-lo pelo filho de Stalin, mas sem sucesso. Ele foi libertado pelos soviéticos em 1955 e voltou para a Áustria, onde trabalhou como professor. Ele morreu em 1977 na Espanha. Quanto às sobrinhas de Hitler, Geli e Elfriede, ambas filhas de sua meia-irmã Angela, tiveram suas vidas marcadas de alguma forma, principalmente Geli, a única que trabalhou para o Führer, como sua secretária e companheira. Segundo historiadores, Hitler era bastante ciumento e controlava todos os movimentos de Geli. A pressão teria sido o motivo dela tirar a própria vida em 1931, aos 23 anos. Elfriede não teve uma relação tão próxima com o tio, mas seus filhos, Rainer Roscheger e Peter Haubal, o visitaram algumas vezes na Alemanha. E aí? Você conhecia essa face familiar do homem mais criticado do século XX? Comente aí o que você achou dessa história toda. E obrigado. E um grande abraço. Tchau.